Bom dia, pessoal. Bem, como vocês bem sabem, né, não é nenhuma novidade. Eu tenho uma teoria, que não sei se algum dia eu vou poder comprovar, mas que tem grande possibilidade de estar certa, é que esse espírito Ramati sequer exista, né? Pelos relatos, né, e pela constatação, melhor dizendo, de plágio cometido por Hercílio Mais, que teria copiado trechos inteiros, praticamente, dos livros de Leadbeater, das previsões de Edgar Cayce, né? Enfim, né? Tem coisas ali que, obviamente, que certamente foram retiradas de outros livros. Boa parte das ideias ali de Ramatiz já existiam em outros livros, essas teorias todas, principalmente da teosofia, né? Leadbeater era um padre que depois se tornou teosofista, né, ou teósofo, como alguns preferem, né? Edgar Cayce foi quem previu essa coisa toda de elevação do eixo terrestre e de ressurgimento de Atlântida, etc. E o Hercílio Mais, ele já tinha todas essas ideias aí. Ele já abraçava todas as ideias contidas nesses livros em que ele assina Ramatiz. Outra coisa de Hercílio Mais é que ele era um excelente escritor. Ele já havia ganhado uma série de concursos literários, né? Então perceba que nada assim possa indicar que Hercílio Mais não poderia ter produzido aqueles livros todos, tá? Inclusive, ele já era partidário da ideia de que o espiritismo tinha que abraçar as ideias do orientalismo, né? Teosofia, budismo, hinduísmo, principalmente, né? Grande influência do hinduísmo, uma vez que a própria teosofia bebe do hinduísmo, etc, etc. Bem, o nosso amigo Leandro, ele coloca aí, né, duas questões. Uma de alguém que teria visto o Ramatiz e outra que teria gravado. Bem, vamos lá. Isso, no meu entender, e também baseado no espiritismo, né, não é prova nenhuma de identidade. Primeiro que o espírito pode muito bem moldar, né, mesmo que provisoriamente, o seu perispírito de modo a tomar uma aparência, né? Então, ele pode também contrafazer o pensamento, né, do suposto médium. Então, isso não é prova de nada. Um espírito pode muito bem se apresentar de turbante, né, com uma aparência aí próxima do que as pessoas acreditam ser Ramatiz e a pessoa por si só achar que teria visto Ramatiz, né? Porque se o espírito pode tomar, por exemplo, a forma de um lobisomem, que é uma coisa que nem existe, é muito fácil ele produzir, né, uma imagem de turbante, né? Outra coisa aí foi do chamado fenômeno da transcomunicação instrumental. É o mesmo erro que eu apontei na Mônica de Medeiros, quando ela diz que Ashtar Sheran, esse espírito que é pior ainda que o Ramatiz, né? Quer dizer, se é que existe, mas eu acho que esse aí existe e é um mistificador mesmo brabo. Teria se comunicado também por gravação. E ela acha que o fato de o espírito ter se comunicado por gravação, né, nesse fenômeno aí de atuação direta em um gravador, seria um sinal de evolução espiritual, seria um espírito superior. Enquanto a gente aprende no espiritismo que qualquer espírito pode se comunicar, né? Seja por que meio for, tanto os mais elevados quanto os menos elevados, digamos assim, né? Então, mesma coisa poderia ter acontecido, mesma coisa a gente pode entender que tenha ocorrido com Clóvis Nunes.
Um espírito qualquer pode ter gravado isso daí, né? Apenas com o intuito mesmo de tentar passar para as pessoas que era Ramatiz, ou mesmo porque sabe que Ramatiz não existindo e desejando que essa enganação prossiga, ele vai lá e atua sobre o aparelho, fazendo com que surja ali uma voz, né, a Ramatiz presente. Então, efetivamente, nada disso comprova, né, que Ramatiz tem efetivamente existido. Eu já mostrei para vocês aí todos esses indícios aí muito rapidamente do porquê eu achar que Ramatiz sequer tem existido. Outra questão também é que as informações que se dá acerca da suposta reencarnação, ou uma das encarnações de Ramatiz, não bate com nenhum registro, não há nenhum registro desse grupo iniciático na Indochina, quer dizer, não tem registro nenhum histórico disso, né? Embora seja uma época muito recuada, a gente sabe que há coisas muito recuadas que deixam traços. Essa seita iniciática do Ramatiz, que dizem, né, que ele era um dos líderes, não há qualquer tipo de indício histórico que tenha existido. E a coisa fantasiosa, né, que ele viveu na época de Jesus, que ele foi faraó, que foi isso, que foi aquilo, isso também, né, pode ter partido da imaginação do próprio Hercílio Mais, ou mesmo um espírito que, na verdade, é não tem não passou por nada disso, né? Cria, né? Ele pode também, existe essa possibilidade de um espírito aí ter criado essa história toda, se fazendo passar por uma entidade que jamais existiu na realidade, né? Apenas com o intuito de impressionar. Essa é uma das características dos pseudo-sábios, principalmente dos mistificadores, de tentar se passar para o espírito superior, e aí ele se utiliza uma série de informações apenas com o intuito de impressionar para que as pessoas acreditem que se trata de um espírito superior. Certamente não é um espírito superior, né? Previu coisas que não aconteceram, defende de maneira fanática o vegetarianismo. Inclusive, Hercílio Mais era vegetariano, então percebe que mais uma vez era o Hercílio Mais tentando impor, né, as suas ideias, o seu modo de vida, né, para as pessoas. Enfim, né, cada um aí vai ter o seu posicionamento, mas o meu posicionamento permanece firme, principalmente com base em duas teses, que o próprio Hercílio Mais teria escrito tudo, ou um espírito mistificador criando, né, uma entidade, né, criando um personagem, né, que jamais existiu, apenas no intuito de melhor impressionar e fazer com que as pessoas abdiquem do senso crítico e passem a aceitar tudo que o espírito diz. Forte abraço, bom dia a todos. Tchau, tchau.